Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Para mim é sempre um motivo de grande alegria de subir a esse púlpito para levar a palavra de Deus. Alegria e responsabilidade, porque é uma responsabilidade pregar a palavra de Deus. Você pode dar aulas em escola dominical, mas o sermão ele é diferente. O sermão, quando ele é verdadeiramente bíblico e cristocêntrico, ele é a palavra de Deus. Paulo, ensinando ao seu filho na fé Timóteo, ele não diz prega sobre a palavra, ele falou pregue a palavra. Então, é o Deus Todo-Poderoso falando ao seu povo através de homens imperfeitos e pecadores. É uma grande responsabilidade. Então, quando você estiver lá na sua casa durante a semana, orando, tire alguns minutinhos para orar pelo pregador de domingo, os pregadores de domingo. Porque enquanto nós estamos lá na nossa casa, nos nossos afazeres, o pregador que vai pregar no domingo, ele está fazendo uma batalha com Deus, ele está em uma batalha com Deus, buscando de Deus, para que Deus fale ao seu coração, para que ele possa falar à igreja. Então, nas suas orações, Senhor, abençoe os pregadores de domingo. Fale com ele, para que ele possa transmitir a sua palavra. Amém? É uma grande responsabilidade e uma grande alegria. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo nos escreveu Mateus, no capítulo 15, estaremos lendo dos versículos 21 a 28. Eu convido a igreja a se colocar de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 15, versos 21 a 28. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Partindo dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Senhor, eis aí a tua palavra. Ó Senhor, fale, Senhor, aos nossos corações. Não, Senhor, aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que é necessário, Senhor, para nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. O texto nos mostra a importância da perseverança da oração. Uma mulher, contra todas as expectativas, nos dá uma lição valiosa de humildade e fé. Aprendemos que quando oramos, Deus nos responde não com a resposta que queremos ouvir, mas com a que precisamos. E esta resposta não é para nos humilhar ou maltratar, mas sempre objetivando o nosso crescimento, amadurecimento
e aperfeiçoamento espiritual. Mesmo que seja a resposta mais dura possível, sempre vai ter por objetivo o nosso bem. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo a resposta dura de Deus, não era a resposta que eu queria ouvir, ela vai ser para o nosso bem. Vai cooperar para o nosso amadurecimento e crescimento espiritual. Para entender esse texto, nós temos que entender o contexto que acontece essa passagem. O texto se inicia com a seguinte expressão: partindo Jesus dali. Onde Jesus estava? Quando nós lemos todo o capítulo 15, nós vemos que Jesus estava em Genezaré. E o que Jesus fez ali em Genezaré? Ele havia curado uma multidão de enfermos. E antes de chegar em Genezaré, ele havia alimentado 5.000 homens, além das mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Depois, caminhou sobre as águas e acalmou uma tempestade. Estando em Genezaré, recebe um grupo de fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, que lhe questionaram sobre vários pontos da tradição dos anciãos. Então nós vemos que Jesus ali ele estava com uma agenda cheia. Curou multidão, multiplicou pães e peixes, caminhou sobre o mar, acalmou a tempestade, teve ali uma questão com os fariseus e escribas. Jesus havia passado por uma agenda cheia. Então podemos imaginar que depois dessa sequência de acontecimentos, o que Jesus quer fazer? Ele quer descansar. Ele quer se isolar. Ao relatar essa mesma passagem, o Evangelho de Marcos afirma que o mestre não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Ele queria descansar. Ele não queria que as multidões fossem até ele. Não queria ser questionado por fariseus e escribas. E qual seria o melhor lugar de escolha para se esconder das multidões, se esconder dos fariseus e escribas, do que quase saindo do território de Israel? Quase fronteira com Tiro e Sidom, lá atualmente no Líbano, que eram as cidades onde ele não faria nenhum milagre. Elas não participariam de suas poderosas obras. Como ele mesmo afirmou em sua repreensão às cidades que não se arrependiam: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se tinham arrependido com pano de saco e cinza. Mateus 11, 21. Então, naquele lado lá, perto de Tiro e Sidom, em Tiro e Sidom, Jesus não faria nenhum milagre. Ele foi ali com o objetivo de se isolar, com o objetivo de descansar, porque ele já tinha curado multidões, já tinha caminhado sobre as águas, acalmado a tempestade, multiplicado bom e peixe. Jesus estava exausto. Então ele se isolou para descansar. Jesus não queria ser encontrado, mas foi achado pelo coração desesperado de uma mulher que depositava nele a sua última esperança. Ele não queria ser encontrado, mas aquela mulher desesperada o achou. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 23, 29 e 13. É a promessa da palavra de Deus.
O Senhor se deixa achar por aqueles que, atraídos por Ele, diligentemente o buscam de todo o coração, com todo o seu ser e com todas as suas forças. Essa procura, a nossa procura por Deus, podemos comparar como quem tem filho pequeno ou neto vai entender o que eu falo. Quando nós brincamos de esconde-esconde com os nossos filhos e com os nossos netos. A criança está lá quietinha, vamos lá brincar de esconde-esconde, não é assim? E nós nos escondemos e a criança começa a nos procurar. Mas como é que nós nos escondemos? A gente sempre deixa um pé para fora, uma mão, a ponta da cabeça. E que alegria é quando a criança nos encontra. A alegria nossa e a alegria da criança. Assim é a mesma coisa quando nós buscamos a Deus, quando nós procuramos a Deus. Temos o trabalho de procurar. Deus nos chama, me procurem. Temos o trabalho de procurar, mas Deus, Ele facilita a nossa busca. Ele tem alegria de ser achado por nós. Ele tem prazer em ser achado por nós. Ele facilita a nossa busca, nos dá pistas dentro da sua palavra de como achá-lo, de como buscá-lo. E que alegria é quando nós encontramos a Deus. Alegria para nós e alegria para Deus. Então, Jesus não queria ser achado, mas aquela mulher com o coração desesperado encontrou o Mestre. Ela depositava nele sua última esperança. Não tinha jeito. A minha esperança está nele. Eu tenho que ir até ele. Ele pode estar descansando, ele pode estar recuperando as suas forças, mas a minha esperança está nele. Eu tenho que ir até ele. Ela inicia o seu clamor dizendo: Senhor, filho de Davi. Filho de Davi é um título messiânico. Em Mateus 22, 41, o mestre faz o seguinte questionamento aos fariseus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhes eles: de Davi. O Messias deveria ser descendente de Davi. O Messias esperado por Israel seria descendente da casa de Davi. E aquela mulher, ela tem consciência de que Jesus é o Messias. Senhor, filho de Davi, eu sei que tu és o Messias. Para aquela mulher, Jesus era o Cristo, o Messias prometido pelos profetas de Israel. Os judeus não acreditavam e queriam uma declaração direta de Jesus, como está escrito em João, capítulo 10, 24 e 25. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Jesus respondeu-lhes: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Não era necessário Jesus fazer uma declaração direta dizendo que ele era o Messias. Os sinais que ele fazia já falavam por si só. Eu sou o Messias prometido. Eu sou o Messias que havia de vir, prometido por todos os profetas do Antigo Testamento. Os judeus não criam, apesar de terem visto muitos milagres. Mas aquela mulher que não era judia, pelo contrário, era uma gentia, cananeia, terra de Jezabel e da adoração a Baal, um lugar hostil à verdadeira adoração, à adoração ao verdadeiro Deus.
ela era descendente do povo ao qual Deus deu ordem para Josué destruir. Deus deu ordem, quando Josué entrasse na terra prometida, qual era a ordem de Josué? Destruir os cananeus. E aquela mulher era descendente daquele povo. Ela cria de todo o coração. Não era judia, não tinha visto sinais, mesmo morando em uma terra onde Jesus não havia feito nenhum milagre. Ela cria. Os judeus viram os milagres e não acreditavam. Aquela mulher não viu milagre nenhum e cria de todo o coração. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Qual era o motivo da infidelidade, da infelicidade daquela mulher, que a fez buscar a Cristo com tanto desespero? Por que aquela mulher buscava a Cristo com tanto desespero? Será que ela era cega, como Bartimeu? Era leprosa? Era coxa? Queria algum ensinamento? Não. Ela afirma a sua angústia. Minha filha está horrivelmente endemoniada. O tormento de sua filha era o seu maior problema. E ela transformou o sofrimento de sua filha no seu sofrimento. Ela não disse: tenha compaixão da minha filha, mestre. Não, mas afirmou: tem compaixão de mim. O seu pensamento era: ela faz parte de mim. Embora seja uma endemoniada, ainda é minha filha. E eu vou buscar com todas as forças a solução deste problema. O sofrimento da sua filha era o seu sofrimento. Mas a Bíblia nos ensina que devemos ir além do que apenas sofrer junto com os filhos. Nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, conforme Romanos 12, 15. Muitas vezes, chorar sozinho é pior do que o próprio problema em si. Mas quando alguém chora conosco, o fardo é compartilhado. Mas será que nós temos exercido a empatia? Será que temos tornado nosso o sofrimento que é de outros? Será que nós temos nos colocado no lugar daqueles que sofrem e chorado junto com eles? E nos desesperado junto com eles? E nos angustiarmos junto com quem está angustiado? Será que nós temos praticado essa empatia que a Bíblia nos orienta a fazer? Quando fazemos isso, é uma bênção para quem recebe esse consolo, mas é uma bênção maior também para nós. Porque quando nós choramos com os que choram, nos amarguramos com quem está amargurado, nós somos aperfeiçoados, não só como servos de Deus, mas como pessoas em completo. Aquela mulher sabia que não possuía nenhum mérito. Não era judia, era uma cananeia, distante do culto judaico e da prática da lei. Não era uma filha de Abraão, mas por reconhecer que não possuía nenhum mérito, ela apela para a misericórdia do Messias de Israel. Tem misericórdia de mim. No ministério de Jesus, não encontramos nada parecido com o tratamento que ele deu a esta mulher. Em nenhuma passagem da Bíblia, fora esta, encontramos Jesus tratando uma pessoa que vai ao seu encontro em desespero dessa maneira.
Não tem. Ele estava acostumado a incentivar e a estimular todos os que vinham a ele, e atender antes que lhe pedissem algo, ou a ouvir e curar enquanto ainda estavam falando. Mas esta mulher foi tratada de outra maneira. Apesar de toda a dor que demonstrava, a Bíblia afirma que Jesus não lhe respondeu palavra. Ou seja, Jesus permaneceu em completo silêncio. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Salmo 22, 2. Foi assim que aquela mulher deve ter se sentido. Ela, no seu desespero, clamando a Jesus, buscando de Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus em completo silêncio. O ouvido de Cristo estava acostumado a estar sempre aberto e atento aos pedidos dos pobres suplicantes. E os seus lábios, dos quais manam favos de mel, sempre prontos para dar uma resposta de paz. Mas para esta pobre mulher, ele deu o seu silêncio. É de admirar que ela não tivesse ido embora irritada, dizendo: é este aquele tão famoso pela clemência e pelo carinho? Tantos foram ouvidos e atendidos por ele, e eu preciso ser a primeira a ser rejeitada? Porque ele se demonstra tão distante de mim, se é verdade que ele se curvou para atender a todos? Por que Cristo não a respondeu? Para que ela fosse ainda mais perseverante e fervorosa na oração. Pois é assim que o Senhor coloca à prova e aperfeiçoa a fé dos seus servos. Muitas das vezes também nós: Senhor, me ouve, tem misericórdia de mim, Jesus. E Jesus permanece no completo silêncio. Quantas vezes aconteceu isso nas nossas vidas? Nós buscamos a Deus no desespero, muitas das vezes não conseguimos nem falar, porque o choro vem e Jesus permanece no completo silêncio. Parece que estamos vivendo a noite mais escura da alma, quando nos sentimos completamente abandonados, quando nos sentimos completamente sozinhos. Jesus se colocou em silêncio. O silêncio do Mestre faz com que os discípulos intercedam por ela. Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Foi o que os discípulos disseram. Nós podemos imaginar a cena: Jesus caminhando à frente, os discípulos logo atrás, e atrás de todos a mulher gritando. Ela não estava falando: Jesus, tem misericórdia de mim. Aquela mulher estava completamente desesperada. Ela gritava a plenos pulmões: Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E isso a plenos pulmões. E Jesus em silêncio. Chegou uma hora que os discípulos falaram, podemos dizer aqui nas nossas palavras: dá logo o que ela quer, pois não aguentamos mais essa mulher gritando atrás da gente. Dá logo o que ela quer.
despede ela, dá logo o que ela quer. A gente não aguenta mais caminhar com essa mulher gritando atrás da gente. Os discípulos perderam a paciência. Foi isso que eles disseram aqui, em outras palavras. Manda essa mulher embora, dá logo o que ela quer. A gente não aguenta mais caminhar, a gente já está passando vergonha. A gente está andando aqui, essa mulher gritando atrás da gente. A gente já está ficando com vergonha. Dá logo o que ela quer. Foi o que os discípulos disseram. Só que a resposta de Jesus foi ainda mais desanimadora do que o seu silêncio anterior. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus está dizendo aqui? O meu ministério não é para ela. Mais desanimador do que o silêncio anterior. O meu ministério não é para ela. Eu não estou aqui por ela. Eu estou aqui pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela não faz parte da casa de Israel. O meu ministério não é para ela. Romanos, no capítulo 15, verso 8, afirma que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Ou seja, o seu ministério tinha por objetivo o povo de Israel. Em João 1,11, afirma que Cristo veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A rejeição de Israel à pessoa de Cristo não havia acontecido ainda. Ela ocorre na cruz, como Paulo afirma em Efésios 2, de 11 a 16, que nós gentios, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas através do sangue de Cristo, nós que estávamos longe fomos aproximados. E que através do sangue de Cristo, através da sua morte na cruz, ele fez judeus e gentios um só povo, derrubando a parede de separação que havia no meio e que separava a ambos. Na cruz não existe mais judeus e gentios. Existe um só povo de Deus. Depois da cruz, nós, gentios, passamos a ser concidadãos dos santos e família de Deus. Mas ainda não era a hora. Ainda não era o momento. Jesus ainda não estava na cruz. Depois que ele morre e ressuscita, aí sim, ele dá a grande comissão aos seus discípulos. Ide por todo o mundo, anunciando o Evangelho. Mas naquele momento, o Evangelho era para a casa de Israel. Em Romanos 11, Paulo vai afirmar que os judeus eram os galhos naturais, e nós, gentios, a oliveira brava, que foi enxertada na oliveira. Ainda não era o momento de colocar um galho bravo na oliveira. O ministério de Jesus era para o povo de Israel. A cruz ainda não havia chegado. A parede de separação ainda estava erguida. O ministério, curas e milagres eram a glória de Cristo para Israel. Muitos teriam desistido e ido embora. No lugar daquela mulher, muitos teriam ido embora, teriam desistido. Vendo a sua fé e esperança sucumbir diante da frustração de não terem sido atendidos. E quantas vezes somos tentados a desistir? Diante do silêncio de Deus. Muitos pensam, será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Minha angústia e desespero? Será que Deus é indiferente à minha dor?
muitas das vezes somos tentados a pensar assim. Será que Deus é indiferente à minha dor? Não se importa comigo? Aonde está Deus quando eu sofro? Muitos teriam desistido, mas não aquela mulher. O texto sagrado afirma que ela, porém, contra todas as expectativas, ela, porém, contra todas as circunstâncias adversas, ela, porém, crendo contra a esperança, adorou a Jesus. Senhor, socorre-me. Contra tudo e contra todos, diante de todas as adversidades, aquela mulher não desiste e adora a Jesus. Senhor, socorre-me. Para aquela mulher, Jesus não era apenas e somente o Messias, filho de Davi, prometido pelos profetas. Ele era o Senhor. Senhor do universo, Senhor criador de todas as coisas e Senhor de sua vida. Senhor, socorre-me, pois somente em Ti eu deposito a minha esperança e confiança. Socorre-me, pois eu não aguento mais esse sofrimento, e eu sei que Tu, Senhor, é o único que pode me salvar. Eu não estou pedindo socorro para o Messias enviado apenas para a casa de Israel. Eu não estou pedindo socorro ao Messias de Israel. Eu estou pedindo socorro para aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Diante dessa adoração, o que podemos dizer? As pessoas, nós vemos constantemente as pessoas no seu ministério de Jesus adorando a Cristo e Cristo as abençoando, constantemente. Mas diante dessa adoração, Jesus aparentemente a repreende, dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Com esta resposta, o mestre demonstra que estava provando a fé daquela mulher no limite. Jesus estava levando a fé daquela mulher no limite. Com esta resposta, muitos teriam se afastado de toda a esperança, muitos teriam perdido toda e qualquer esperança diante dessa resposta de Jesus e caído no completo desespero. Mas aquela mulher tinha uma fé muito forte. A graça do Evangelho e as curas milagrosas eram os pães dos filhos. Não estavam no mesmo nível das chuvas e estações frutíferas que Deus concede a todos os povos. Antes da cruz, eram bênçãos para os filhos de Deus, neste caso, o povo de Israel. Milagre, cura, bênção, nesse momento, é para o povo de Israel. O pão é para os filhos. A caridade comum deve ser estendida a todos. Devemos amar a todos, independente da fé que aquela pessoa professa. E Deus mostra a sua benevolência, a sua misericórdia, quando Jesus mesmo fala que Ele dá o sol e a chuva a ímpios e santos. Ele dá a estação frutífera a todos, aquele que serve a Deus e aquele que também não serve. Isso aí é para todos. Agora, o pão, a bênção, é para os filhos. Portanto, a graça deve ser estendida a todas, mas as dignidades espirituais são apropriadas para a família da fé.
somente para os filhos. Portanto, a admissão promíscua a elas, sem distinção, desperdiça o pão dos filhos. É como dar aos cães as coisas santas, conforme Jesus ordenou para não fazermos, em Mateus 7,6. Não deis aos santos, não deis aos cães as coisas santas. Como podemos dizer isso aqui para os nossos dias? É a mesma coisa nós chegarmos ali num bar, está lotado, todo mundo vendo um jogo da Copa do Mundo, e a gente chega aqui, ó, vamos servir aqui a Santa Ceia aqui. É a mesma coisa. Então o pastor chega lá, ó, quem quiser ser batizado, vem aqui agora que eu batizo. É a mesma coisa. Então, é dar as coisas santas aos cães. Por serem descendentes de Abraão, os judeus se consideravam filhos de Deus e viam os gentios com grande desprezo, os considerando como cães. Mas Cristo gosta de exercitar a grande fé através de grandes provas. E algumas vezes ele deixa a prova mais difícil para o final, para que assim possamos ser aperfeiçoados. Deus, muitas das vezes, Cristo, muitas das vezes, prova a nossa fé no limite. E quando a gente está pensando que está difícil, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, porque a prova vai aumentando. Mas, à medida que a prova aumenta, nós somos depurados, refinados, igual ouro, e saímos daquela prova mais purificados e mais puros, melhores, mais valiosos do que quando entramos. A resposta da mulher, diante de tantos desencorajamentos, demonstra a força da sua fé e o tamanho da sua determinação. Muitos, postos a tamanha prova, poderiam dizer: aqui não há consolo. Ela poderia ter dito: para mim, era melhor ter ficado em casa do que ter vindo aqui para ser ridicularizada e maltratada dessa maneira. Não apenas ver um caso digno de misericórdia ser desprezado, mas também ser chamada de cão. Outros teriam dito isso. Além de ser silencioso ao meu clamor, além de dizer que eu não faço parte do ministério dele, ainda me chama de cão. Era melhor ter ficado em casa, porque aqui não tem consolo. Um coração orgulhoso e altivo não teria suportado isso. Mas uma alma crente e humilde, que verdadeiramente ama a Cristo, recebe tudo o que ele diz e faz, e é edificada com isso. Ela respondeu: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu concordo, Senhor, eu concordo. Eu sou um cão. O meu povo é gentio, praticante de várias impurezas. Eu concordo, Senhor, que o pão é para os filhos, mas eu não preciso do pão todo, Senhor. Uma migalha que não vai fazer falta para os filhos, que caiu da mesa, é suficiente para mim. Não sou merecedora de sua graça, Senhor, mas por misericórdia, me dê apenas uma migalha, que é mais do que suficiente para mim. Quantas vezes, não, eu sou filho de Deus, as promessas da palavra de Deus são para mim, eu sou merecedor do bom e do melhor que há nessa terra. Nós vemos muitos falando loucamente dessa forma,
Mas para aquela mulher, não. Senhor, não precisa me dar o pão todo, não. Me dá só uma migalhinha. Uma migalhinha não vai fazer falta para os filhos, Senhor. Ela caiu da mesa, os filhos nem viram. Me dá só uma migalhinha. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 de Pedro 5,16. Ela se humilhou diante daquele que é filho de Davi e Senhor, e por isso foi exaltada. Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua fé. Naquela mulher, brilhavam muitas qualidades, como sabedoria, humildade, mansidão, paciência e perseverança na oração. Mas todas estas eram fruto da sua fé. A nossa fé é o que mais honra a Cristo. E por causa disso, a nossa fé é o que mais chama a sua atenção. Jesus, a primeira coisa que Jesus olha em nós é a nossa fé. Nós vemos constantemente no seu ministério Jesus avaliando as pessoas pela fé. Em Cafarnaum, os amigos desceram lá o paralítico, abriram o telhado e desceram o paralítico. O que o texto fala? Jesus olhou para o paralítico? Não. E Jesus, vendo a fé deles, Jesus olhou para a fé dos amigos do paralítico, que com toda dificuldade subiram no telhado, carregando uma maca, abriram o telhado, porque sabiam que Jesus estava ali para curar o seu amigo. E Jesus, olhando a fé deles, quando o centurião romano pediu para que fosse, Jesus, cura o meu criado que está enfermo. Então, tá bom, vou lá. Não, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Dá uma palavra e eu sei que o meu criado vai ficar curado. Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Jesus nos salva, Jesus, que a tempestade está grande. Os discípulos disseram, nós vamos afundar. Pedro afundando, Jesus, me ajuda. Por que duvidastes, homem de pouca fé? Então, o que chama a atenção de Jesus para as nossas vidas é o tamanho da nossa fé. O que Deus olha para as nossas vidas não é a cor da minha pele, não é a condição social, não é a minha condição financeira, a casa onde eu moro, o carro que eu dirijo, o saldo da minha conta bancária, é o tamanho da minha fé. É isso que chama a atenção de Jesus. E aquela mulher tinha uma grande fé. Mesmo não fazendo parte do povo da promessa, mesmo com o aparente desprezo, ainda assim, mantinha uma confiança na bondade, misericórdia e poder de Jesus. Mesmo diante de todos os problemas, todas as adversidades, aquela mulher não perdeu a sua confiança no poder de Jesus. Ele curou a filha da mulher. Faça-se contigo como queres. Em outras palavras, vai, apanha aquilo que você veio buscar. Pegue aquilo que você tanto insistiu, aquilo que tanto você buscou, pode pegar, é seu. E daquele momento, sua filha ficou sã. Assim, a fé da mãe prevaleceu para a cura da filha. E o fato da paciente estar à distância não impediu a eficácia da palavra de Cristo. Ele falou e foi feito. Aprendemos duas coisas com esse texto. Duas importantes lições. A primeira é que Deus não faz acepção de pessoas, mas sempre aceita a fé sincera e fervorosa. Deus sempre vai aceitar a fervorosa oração.
procedendo de um coração humilde e penitente. Mesmo diante das lutas, diante das adversidades, Deus não rejeita a oração feita por um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E é nosso dever, a segunda lição, que é continuar orando com sinceridade. Mesmo, embora a resposta deva ser adiada por muito tempo, mesmo que Deus veja que não é o momento da resposta chegar, é nosso dever continuar orando com fervente oração, continuar orando com sinceridade, não esmorecendo, mas sempre buscando de Deus. Uma das passagens muito bonitas da história da igreja, um dos homens muito famosos da história da igreja, é Agostinho de Hipona. Agostinho, ele era um homem, antes da sua conversão, totalmente devasso, totalmente afastado de Deus, longe dos caminhos de Deus. E a sua mãe, Mônica, era uma cristã fervorosa. Durante mais de 20 anos, Mônica orou pela conversão de Agostinho. Até que um dia, Deus alcançou o seu filho. E Agostinho se tornou um dos maiores pensadores de toda a história da igreja, com um pensamento tão sólido, que mais de 1000 anos depois da sua morte, ele influenciou um homem chamado Martinho Lutero a dar início à reforma protestante. Então, que nós não esmoreçamos. A resposta está longe. Não é o momento ainda da resposta. Mas eu vou permanecer adorando a Jesus. Eu vou permanecer buscando de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu convido a igreja a se colocar de pé e eu gostaria de orar. Orar por você que está passando uma dificuldade igual a essa mulher. Eu estou na prova, eu estou na luta, eu estou na angústia e ainda não tenho nenhuma resposta. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir, mas se não quiser, fique no seu lugar. Eu estou igual a essa mulher, orando, buscando, clamando: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, olha o meu sofrimento. Senhor, olha a minha angústia. E parece que o céu é um céu de bronze. Não vem resposta nenhuma. Mas isso acontece não porque Deus quer nos maltratar, mas é porque Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer nos fortalecer. Aquela mulher passou por tanta coisa, mas no final ela recebeu a bênção que tanto ela buscava. Vai, seja feito conforme você quer. Então nós vamos orar, buscando de Deus uma bênção. Não porque somos merecedores, nós somos imperfeitos, inconstantes, o pó da terra, mas porque nós confiamos plenamente na misericórdia daquele que não é apenas o Messias de Israel. Ele é o nosso Senhor e Messias. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, eis aqui, Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim. Muitas, Senhor, são as lágrimas derramadas de noite. Muitas vezes, Senhor, não conseguimos expressar nenhuma palavra, ó Pai, porque só choramos. Mas, Senhor, Tu conheces aquilo que está no nosso coração. Antes, Senhor, que falemos, Tu já conheces, Senhor, o que vai vir nas nossas bocas. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas.
Ó Senhor, grande, Senhor, é a luta. Grande, Senhor, é a angústia e o desespero. Mas cremos em Ti, Senhor. Cremos, ó Senhor, que Tu és o Senhor de todas as coisas. Tu és o Criador do universo. Tu és, Senhor, o nosso Senhor. E mesmo, Senhor, que a resposta não venha como nós esperamos, ainda continuaremos orando. Ainda continuaremos buscando em Ti. Porque, Senhor, a nossa confiança está totalmente depositada em Ti. Não esperamos em outro, Senhor, mas esperamos em Ti. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Senhor. Dai-nos, Senhor, perseverança, como aquela mulher, Senhor, teve, para esperar o momento certo. Para esperar, Senhor, não o nosso momento, mas o Teu momento. Que a resposta, Senhor, não venha da forma que nós queiramos, mas do jeito que Tu quer, Senhor. Porque essa é a resposta, a Tua resposta, do jeito que nós queremos, é a resposta que nós precisamos, é a resposta que vai nos aperfeiçoar, Senhor. É a resposta que vai edificar as nossas vidas. Fica conosco, Senhor. Nos fortalece, ó Senhor, na caminhada. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.